Bom dia a todos. Graças a Deus, amanheceu o dia e eu posso respirar, eu posso ter um fôlego de vida. Graças a Deus pelo dia de hoje, graças a Deus por estarmos vivos, para vivermos mais um dia de experiência com o Senhor, amém? Graças a Deus, né? Como é bom. Eu sei que muita gente, né, inclusive até eu também, acho que quase todos nós temos essa dificuldade, às vezes, de acordar no horário na qual nós não somos habituados a acordar. Não é fácil acordarmos nesse horário, mas é necessário fazermos com que a nossa carne ela se renda à vontade do Espírito. Porque geralmente quando colocamos o despertador uma certa hora para a gente poder acordar, porque a gente já acorda com um compromisso, né? A gente acorda já para trabalhar, para fazer tantas coisas. Então é muito importante pelo menos colocarmos o despertador para acordarmos um tempinho mais antes, para podermos ter um devocional, termos aí um momento com Deus. Que hoje seja um dia na qual nós possamos ter muitos momentos e muitas experiências com o Senhor, amém? Graças a Deus, que bom que você está aqui, que bom que você está ouvindo essa palavra, e eu peço e oro muito que Deus fala com você nessa manhã, nesse dia, nessa tarde, nessa noite, e em todo o tempo você tenha os seus ouvidos atentos, a sua percepção no Espírito atenta para ouvir aquilo que Deus quer falar com você. Amém? Vamos orar? Vamos dar graças a Deus. Senhor, nós nesta manhã buscamos a Tua presença. Conectamos, Pai, o nosso Espírito ao Teu Espírito, a nossa mente à Tua mente, o nosso coração ao Teu coração, para que possamos ouvir a Tua palavra, que é viva e eficaz e é alimento para o nosso Espírito, na qual nós desejamos e ordenamos que a nossa carne e a nossa alma ela se sujeite à vontade do Espírito, porque o Senhor fala conosco através do Espírito. O Espírito Santo, que está incumbido de nos trazer revelação, de nos trazer a Tua presença. Por isso nós te damos liberdade, Espírito Santo, enche o nosso coração, fala conosco, para que possamos ouvir a voz do Pai. Obrigado por esse dia, obrigado por cada pessoa que está aqui comigo presente, obrigado por cada pessoa que vai assistir depois. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus e declaro que será um momento muito precioso na qual nós teremos revelação da Tua palavra para a nossa vida, que é alimento, que é eficaz, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, a semana retrasada nós falamos sobre a identidade do Filho. Na semana passada nós falamos da identidade do Pai. E esta semana nós vamos falar hoje, quinta, sobre um relacionamento do pai e filho, de filho com pai. Vamos falar desse relacionamento. Eu sei que muitas vezes você já ouviu muitas coisas que eu já falei para você. E é pregado sempre por aí. E às vezes em uma live como essa você espera ouvir coisas que vão edificar a sua vida financeira, edificar o seu relacionamento, né? Edificar várias outras áreas da sua vida. Mas não tem como eu comecei esse trabalho e querer avançar para essas áreas sem antes passar pelo principal, que é a nossa vida com o Pai, que é a nossa vida com Deus, descobrir a minha identidade, sabe? Saber de fato, pelo menos um pouco de quem Deus é. E não tem como tratar de outros assuntos se eu não sei ainda onde eu me encaixo, né, no meu relacionamento com Deus, porque existe um relacionamento. Deus, o tempo todo, Ele quer se relacionar conosco. Em todo tempo, Deus quer ter esse relacionamento. Desde quando nós fomos feitos, Deus deseja se relacionar conosco. E essa é uma base.
eu preciso passar por essa base. Eu preciso falar do quanto Deus é importante na nossa vida, do quanto existe uma identidade em nós, na qual Deus nos deu essa identidade. Existe uma identidade de Deus que nós podemos aprender lá em Gênesis, que nós podemos aprender com Jesus. E existe também uma identidade, um relacionamento, a identidade entre eu e o Pai, entre nós e o Pai. Então, antes que não seja tão interessante essas lives que eu venho fazendo esses dias, porque quando se fala de vida financeira, muita gente é atraída. Quando se fala de casamento, muita gente é atraída. Quando se fala de saúde, né, coisas relacionadas ao meu bem-estar, muita gente é atraída. Mas não tem como chegar nesses assuntos que eu vou falar também mais para frente, principalmente sobre a vida financeira cristã, né, uma vida financeira construída conforme princípios bíblicos e relacionamento, casamento com princípios bíblicos. Não tem como chegar nesses assuntos se eu não passar primeiro pelo básico, sabe? De saber que eu tenho um pai, que eu tenho uma identidade. Essa é a base. E isso é muito importante. E quando a gente lê lá em Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 26, 27 e um pedaço somente do 28, nós descobrimos o quanto existe um desejo de relacionamento de Deus, o nosso Pai, conosco. Então, nesses versículos, ele nos criou, né? Ele nos fez. Lá no Gênesis 1, 26 diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E além de ele nos ter feito a sua imagem e semelhança, ele já nos deu uma ordem: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Ou seja, Deus nos criou a sua imagem. Quando você olha no espelho, você vê a sua imagem. Essa imagem que reflete no espelho é essa imagem, a imagem de Deus. Nós temos imagem e semelhança de Deus. Não somos Deus, não somos igual a Ele, mas nós temos uma imagem aparente de Deus. E o Senhor já nos abençoou. Desde a criação, Deus já nos abençoou. Desde quando Ele já teve esse desejo de se relacionar conosco, Ele nos abençoou. Porque no livro de Gênesis fala ali um pouco desse relacionamento de Deus com o homem, né? Ali Deus sempre teve esse desejo, né? Quando Ele visitava Adão, quando Ele instruía Adão, quando Ele falava com Adão. E naquela época, nesse tempo, né, obviamente, não tinha pecado. Não tinha pecado no mundo, porque Deus não habita no meio do pecado. Esse é o início, o princípio do nosso relacionamento com Deus. Ele não habita no meio do pecado. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Nós somos pecadores e o Senhor, Ele nos ama. Tanto é que Ele fez um plano perfeito, né? Ele traçou um plano lá com Cristo, na qual Jesus se entregou, veio como homem e se entregou por nós. Então isso é muito importante de sabermos, né? Ao lermos o Evangelho de João, né, de vários outros versículos também que falam desse relacionamento, nós vemos que no princípio era
quando você fala, você tem que, sabe, ter esse desejo de se comunicar com Deus. O seu espírito, ele entende isso, porque é ele que quer. Você ora porque o espírito, o seu espírito, o nosso espírito quer falar com Deus, quer se relacionar com o Espírito Santo. Então por isso nós devemos orar o tempo todo. Orar o tempo todo. Nós devemos ter esse entendimento, né? Esse entendimento de que nós devemos o tempo todo estar falando com Deus em oração. E lá no livro de João 4, 23 e 24 diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, quando formos orar, nós devemos orar com essa percepção de que o nosso espírito já está se relacionando e ele está falando com o Espírito de Deus. Por isso Deus escreveu aqui que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por que em espírito? Porque é o desejo do meu espírito que eu ore, é desejo do meu espírito que eu jejue, é desejo do meu espírito que eu leia a Bíblia. Sabe? Tudo que se diz relacionado a Deus é a vontade do Espírito. E em verdade, porque eu tenho que fazer todas essas coisas com sinceridade. Eu não vou ler a Bíblia, por exemplo, eu não vou ler a palavra de Deus superficialmente só para falar que eu estou querendo ter um relacionamento com Deus. Eu vou ler a Bíblia e ler superficial, sem buscar ter revelação, sem buscar ter aquilo que Deus quer falar comigo. E eu não vou orar e falar mentiras, ou nem falar mentira. Eu vou orar e vou ficar, não querendo falar certas coisas, certas áreas da minha vida para Deus. Eu preciso ser verdadeiro com o Senhor na hora de orar. Eu preciso entender que o Senhor, Ele conhece todas as coisas. E o que Ele mais quer é que você abra o seu coração para Ele. E que você incline o seu coração falando toda a verdade. Esse versículo do João é impressionante porque ele fala que verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Então, esse momento de adoração é o momento na qual nós começamos a nos relacionar com Deus. Porque o que o Senhor mais quer, Ele mais deseja, o que Ele gosta é de uma adoração. O que é adoração? A adoração é aquele que eu posso chegar em Deus, confiar. Eu chego no Senhor e confio. Eu me abro com Ele. Eu sou verdadeiro com Ele. Então isso é uma adoração. Eu confio no Pai. E quando há um sentimento de confiança, há um sentimento de amor. Há um sentimento de aproximação, de querer estar junto. Então essa é uma verdadeira adoração. Não é a adoração quando eu canto louvor, e eu estou ali adorando a Deus. Não. A adoração verdadeira é quando você tem esse relacionamento com o Pai. Você confia nele, você crê nele. Isso é importante. Então esse é um primeiro passo na qual nós devemos ter. Nos relacionarmos com Ele dessa forma. De querer de fato falar com Ele. De estar com Ele. De crer nele. Crer na palavra. Crer na voz do Senhor que fala com você através do Espírito. E isso é muito importante. Aqui existem 3 perguntas muito importantes para nós. Como anda o nosso relacionamento com Deus? Como eu tenho tido um relacionamento com Deus? E eu tenho permitido que Deus se relacione comigo? São 3 perguntas na qual você, dando a resposta, você vai perceber como é o nível do seu relacionamento com o seu Pai. Porque muitas vezes nós confundimos o nosso relacionamento com Deus com o nosso relacionamento com o nosso pai de carne. E é muito bom quando aqueles que têm um bom relacionamento com o seu pai de carne, o seu pai mesmo aí, de sangue, é muito importante, é muito bom quando você tem um bom relacionamento com ele, uma boa abertura, quando temos ali um carinho, um afeto entre pai e filho.
Porque você também acaba criando essa imagem com Deus, né? Que Deus é um pai amoroso, de fato é. É um pai que tem um desejo de te abraçar e te amar, e de fato isso é verdade, Deus tem isso para nós, Ele quer isso para nós. Mas o problema é quando nós começamos a confundir o nosso relacionamento com Deus, quando nós não temos esse tipo de pai. Um pai que é tão próximo, um pai presente, um pai que se importa com os detalhes da nossa vida. E a gente acaba trazendo isso para o nosso relacionamento com Deus. E a gente acaba não tendo, na verdade, um bom relacionamento com Deus. E eu não devo nunca confundir o meu relacionamento, o relacionamento que eu tenho com meu pai. Porque não tem nada a ver o meu relacionamento com meu pai com o relacionamento com Deus. E a partir do momento que eu começo a ter um bom relacionamento com Deus, eu começo até a mudar as minhas atitudes de ter um bom relacionamento com meu pai também, de carne. Sabe? E isso é muito importante. Porque ainda que o meu pai não me trate do jeito como eu gostaria, mas eu vou fazer o meu papel de filho, de me relacionar com ele, de pelo menos me aproximar dele, com o meu pai de carne. Mas com Deus nós temos livre acesso. Com Deus nós podemos nos relacionar com Ele em todo o tempo. Nós podemos, sabe, à medida que você se aproxima de um relacionamento com Deus, você cada vez mais vai descobrindo a sua identidade. Cada vez mais nós vamos descobrindo a identidade de filhos amados. Então nessa mensagem de hoje, nós vamos falar sobre estaremos falando sobre 3 princípios, aqui, 3 mensagens. A criação, né, e o início desse relacionamento. Deus é Espírito e Deus é luz. Então, nós devemos saber que a criação e o início do relacionamento tem a ver com Deus de amor. Ao lermos a Bíblia, nós sabemos que Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus amoroso, na qual Ele tem o desejo, de fato, de se relacionar conosco. Né? Ele tem esse desejo. Essa é a maior vontade de Deus para com nós, se relacionar conosco, nos amando, liberando o amor que Ele tem por nós. Porque Deus, Ele é o próprio amor. Ele é o amor. Deus, Ele nunca desistiu de nós. Ele sempre tentou ali de todas as formas, através de Adão, mas Adão, né, pecou, através de Noé, através de Moisés, através de Abraão, de tantos outros homens. Ele sempre tentou firmar esse relacionamento conosco. Mas as tentativas do Antigo Testamento nunca foram muito bem sucedidas. E acabou Deus enviando seu próprio Filho numa demonstração, num ápice de amor, seu único Filho. A Bíblia fala que Deus, né, deu, lá em João 3,16 diz que o Senhor enviou o seu único Filho para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham vida eterna. Ele entregou o seu Filho para morrer, para que essa semente do seu único Filho nos desse a ele vários outros filhos, que somos nós hoje. Então, Deus sempre teve esse carinho, esse amor, esse afeto de se relacionar conosco, de ter comunhão conosco. Isso é muito importante termos esse entendimento. Lá em Romanos 8,16 diz assim: o mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. No versículo 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Né? Isso é um direito, sabe? Quando você crê, quando você busca, quando você tem esse entendimento que você é filho amado e que em todo tempo o Senhor, através do Espírito Santo, Ele tenta ter esse relacionamento conosco, sabe? É algo assim impressionante, é algo até fora do nosso entendimento, porque é muito poderoso isso aqui
está escrito. Isso aqui nos dá o direito, a partir do momento que eu creio, me dá o direito de ser chamado filho de Deus. Sabe? Filho de Deus. E existem inúmeras narrativas, inúmeras pregações que fala, da qual assim te condena, sabe? Se você falhou, então Deus não te ama mais. Se você pecou, então Deus não está em você. Que você não merece nada, né? Deus faz porque Ele é gracioso. Deus, a graça dele nos alcança. Então você não merece nada e você tem que continuar nessa posição de não merecedor, de não merecer nada. Você só tem que esperar o Pai te abençoar. É uma posição do tipo, fica aí, você não merece, e a hora que Deus, no tempo dele, a hora que Ele quiser, Ele vai te abençoar. Sabe, eu acho absurdo esse tipo de coisa. Por quê? Porque é direito. Você, a partir do momento quando você se torna filho amado de Deus, quando você chega na sua casa, você não pede para o seu pai para abrir a geladeira e pegar alguma coisa para comer, abrir o armário, pegar ali um biscoito, um bolo, né, uma fruta. Não precisa, né? Não tem essa necessidade. Então eu tenho que ter essa atitude. Deus já disponibilizou toda a bênção para mim. Já existe a graça e o favor dele, já está sobre mim. O que eu preciso é ter a atitude de filho. Eu tenho que ter essa atitude, a atitude de avançar, de crescer, de buscar um relacionamento com Deus. Eu não era merecedor quando eu não tinha Deus como Pai, mas a partir do momento que eu creio e que eu recebo Cristo Jesus na minha vida e eu me torno filho, co-herdeiro junto com Cristo, que aqui a Bíblia fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, a partir do momento que eu tenho esse entendimento, que eu aceito isso para a minha vida, eu tenho direito, sim, eu tenho acesso à graça e ao favor, sabe? E tem essa narrativa de que eu não sou merecedor, menospreza tudo que Jesus fez por você, tudo que Jesus fez por nós, e coloca você ainda numa posição medíocre. É impressionante, porque eu não entendo como que tantas pessoas com tanta revelação, tanta sabedoria, tanto entendimento ainda insiste nessa narrativa de que você não merece nada. Você não é merecedor, você não é quando você não aceita Deus. É fato, você que não tem Cristo Jesus na sua vida, você não reconhece que Jesus é o caminho, a verdade e a vida para chegar até o Pai, e você não tem um relacionamento com Deus, de fato você não é merecedor, porque você ainda não é filho. Simples assim. E impressionante, porque a Bíblia fala assim, que Deus cuida até dos pássaros. Quem dirá não cuidar de nós? Não irá cuidar de nós. Então é uma narrativa que faz você se sentir desprezado, sabe? E eu quero te falar, em todo tempo você é merecedor, você tem um Pai que já te deu. Aqui a Bíblia fala que nós somos herdeiros, e a palavra de Deus, ela é irrevogável. Eu não estou falando que o seu direito, sabe, que você tem direito, e esse direito faz com que você subjugue o próximo, que você seja arrogante, que você se ache melhor que os outros. Não é isso. Não é essa narrativa. Na verdade, isso não deve nem entrar em contexto. Eu tenho direito porque eu sou filho, e eu tomo posse. E a partir do momento, por exemplo, você que está passando por dificuldade financeira, a partir do momento que você entende que você é filho amado e você é herdeiro, você vai ter uma nova postura, uma outra postura ao buscar soluções para os seus problemas financeiros. Você vai levantar a cabeça, você vai estufar o seu peito e vai falar: eu sou herdeiro, meu pai me deu e eu tenho direito, e eu não aceito perder a minha herança. Sabe? Você tem uma nova visão, uma nova atitude. Isso é importante. Isso demonstra o quanto o Pai quer te abençoar. Ele quer, em todo o tempo ele quer te abençoar. O problema é que a nossa falta de entendimento do relacionamento com o Pai faz com que a gente não queira nem a bênção.
faz a gente desprezar a obra de Jesus na cruz. Eu não sou merecedor. Jesus morreu por mim, mas eu não merecia. Realmente, quando você não tinha o Espírito Santo dentro de você, e que aqui nesse versículo fala que o Espírito testifica com o nosso Espírito. O Espírito Santo só vai testificar com o seu Espírito quando você crê. Quando você receber Jesus na sua vida e você crê que Deus é seu Pai. Então, isso vai testificar no nosso Espírito que somos filhos. E enquanto eu não souber me relacionar com Deus, de fato, eu não vou ter acesso à bênção. Como que eu vou pegar algo para a minha vida que eu não sei o que é? Eu preciso saber. Mas para mim saber, eu preciso me relacionar com Ele. E aí sim eu tenho acesso à bênção, à graça, ao favor. Eu preciso me considerar filho. Eu preciso aceitar isso. Eu sou filho amado de Deus. Eu preciso aceitar o amor de Deus para a minha vida. Sabe? Eu preciso disso. Eu preciso crer. Isso é importante. Isso é muito importante. Lá no livro de 1 João 1, 5, 7 diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando eu creio no sangue de Jesus, que o sangue de Jesus ele me purifica de todo pecado, então eu tenho acesso ao Pai. E se eu tenho acesso ao Pai, eu tenho acesso a tudo que Ele tem para mim: graça, favor, milagre, bênçãos e inúmeras outras coisas que a Bíblia escreve, sabe, que nós temos direito. Então, certos tipos de narrativa de condenação, de não merecimento, isso faz você ter um relacionamento muito superficial com Deus. Sabe, qual pai que vai gostar de ter um filho dentro de casa que só fica retraído? Um filho que não sabe pedir, não sabe conversar com o pai. Um filho que não sabe se relacionar com o pai. Ele fica sempre numa posição ali de espera. Sabe, sempre numa posição de: filho, fala o que você precisa, o que você quer. E ele: não, pai, o Senhor, eu não mereço nada. O que o Senhor fizer por mim tá bom. Sabe, uma posição medíocre. Sabe, que hoje nós possamos renovar a nossa mente. Sabe, de entender de fato que eu posso e tenho liberdade de me relacionar com meu Pai. Porque eu me identifico com Ele e Ele se identifica comigo. A partir do momento que cada vez mais o meu relacionamento com o Pai vai criando uma intimidade maior, eu vou percebendo que há uma identificação entre eu e o Pai em mim. Que de fato eu quero e Ele quer. Eu me lembrei agora do versículo, né, daquele homem que chegou diante de Jesus e falou para ele: se quiseres, pode me curar. Pode me purificar. Se quiseres, pode me transformar. E Jesus disse para ele: eu quero. Sabe, eu quero. E nós temos que fazer isso hoje. Entender que o Pai quer. Ele quer. Ele quer te dar. Mas, sabe, enquanto nós tivermos uma mentalidade errada do Pai, enquanto nós não nos identificarmos com Ele, sabe, nós sempre vamos estar numa posição de espera, e não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Não é essa a vontade de Deus. Não é essa a vontade de Deus. Lá em 1 João 4:8, não vou ler até o 16, não, só 4:8 diz assim: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Eu quero finalizar aqui essa live falando isso. Que conhecendo Jesus,
tendo uma vida com Cristo e observando e buscando conhecer como foi os passos de Jesus aqui como homem, através disso nós vamos aprender a nos relacionar com Deus. Você só vai se identificar de fato com o Pai, você só vai criar essa identificação, essa identidade, sabe? Esse DNA vai juntar ali. A partir do momento que de fato que eu me aproximo cada vez mais em me relacionar com Ele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e nos enviou seu Filho com propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Nós devemos amar uns aos outros. Ter um relacionamento com Deus não tem como se não tiver amor, se não tiver desejo, se não tiver adoração, se eu não saber que a minha identidade é Ele. São vários fatores, porém tão simples. Tudo se resume em simplesmente eu creio e eu aceito. Eu sou filho. Eu creio que eu sou filho. E isso já muda tudo. Isso já te faz uma pessoa que tem todo o direito de se aproximar do Pai, sabe? E ser abençoado. Porque nós lemos agora há pouco que desde Gênesis Ele já nos abençoou. Ele já nos abençoou. O problema é que muitas vezes nós não sabemos tomar posse das nossas bênçãos. Nós ficamos sempre numa posição, no tempo de Deus. Deus, se Ele quiser, Ele vai fazer. Meu Pai, se Ele, sabe, se importa comigo, Ele vai fazer. Mas se Ele não fizer, eu também continuo amando. Deus quer fazer em todo o tempo. Em todo o tempo Ele quer te abençoar. Óbvio que Ele não vai fazer coisas na nossa vida que o desejo do nosso coração é sempre pecar. Eu não posso pedir para o meu pai me dar um carro se eu não tenho nem habilitação ainda. Deus não é incoerente, sabe? E Ele jamais faria uma coisa dessa. O que eu tenho que entender é que eu preciso ter atitude. A atitude de me aproximar dele. E cada vez que eu me aproximo do Pai, mais as bênçãos dele estão disponíveis para mim. Mais as bênçãos de Deus estão disponíveis. Eu tenho que ser coerente em tudo que eu peço, em tudo que eu desejo. Sabe? E essa é a vontade de Deus. Deus tem bênção disponível para nós. Deus tem saúde para nós. Deus tem vida financeira boa para nós. Tem uma boa família para nós, bom relacionamento. Deus tem tudo isso. Essa é a identidade. A minha identidade é que eu sou filho. E a identidade de Deus é que Ele é Pai. E que existe um desejo enorme, principalmente 99% desejo dele de se relacionar conosco. Nós devemos ter essa disposição no nosso coração, de em todo tempo também ter esse desejo de me relacionar com Ele. Principalmente, a principal jeito de se relacionar com Deus é através da oração, através da adoração, através da leitura da palavra. São coisas tão simples no nosso dia a dia que a gente pode fazer e aumentar ainda mais esse relacionamento com Deus. Amém? Graças a Deus. Glória a Jesus. Então, hoje nós tivemos essa primeira parte, né, da identidade, do relacionamento entre Deus, Pai e nós, filhos. Eu mereço. A partir do momento que eu me torno filho, eu me torno merecedor. Eu tenho acesso à graça e ao favor de Deus. Eu tenho acesso a todas as bênçãos que Deus tem para a minha vida. Porque eu sou filho. Essa é a minha identidade. E a identidade do Pai, de Deus, é que Ele é Pai. E nós devemos apenas estreitar esse relacionamento entre Pai e Filho. Amém? Graças a Deus.
Quinta-feira nós estamos de volta, eu vou estar aqui de volta, finalizando essa parte da identidade do filho e do pai e desse relacionamento, falando mais sobre esse relacionamento de filho e pai. A partir da primeira semana de janeiro, nós vamos ter uma maratona o mês todo de janeiro, toda terça e quinta à noite, às 7 da noite, horário de Cuiabá, 8 horário de Brasília. Vamos ter ali uma maratona para casais, vai ser muito bênção, muito importante. Em fevereiro nós teremos um encontro presencial para casais, em abril lá na Bahia, já está marcado, também teremos um encontro para casais, vai ser bênção demais. Para maiores informações sobre isso, pode me mandar pergunta no direct aí que eu estou pronto para te auxiliar, te ajudar a estar participando de todos esses eventos aí. Amém? Glória a Jesus. Deus abençoe sua vida, tenha um dia excepcional, um dia abençoado. Sabe que o Senhor Jesus possa trazer no seu coração muito amor, muita graça, muito favor. Que o Espírito Santo venha testificar todos os momentos no seu espírito que você é filho amado e que você tem um pai. E esse pai quer se relacionar com você. Graças a Deus. Amém? Tamo junto aí para reinar. Deixa comentários aí, aperta o botão, dá o like aí. E Deus abençoe o seu dia. Amém? Beijo enorme no seu coração. Tamo junto aí, irmão. Fica na paz.